Pessoas, eu estou aguardando. Eu acho que teve algum problema na internet. Peço desculpas aí pra vocês, tá bom? E abrir de novo. Porque tá voltando, né? Me desculpa, mas vai ter que fazer em duas partes hoje. Espiritualidade hoje tá me testando, viu? Me desculpem, vamos entrando aí, peço desculpa pra vocês. Mas caiu aqui, eu tentei conectar no mesmo, mas não teve jeito. Tive que abrir outra parte do vídeo, tá bom? Me desculpem aí, tô aguardando vocês voltarem pra gente continuar. Hoje teremos que fazer em duas partes, pelo jeito. Pronto, agora voltou, só tô esperando todo mundo entrar. Já que nós tivemos um problema. Encerrou o vídeo sozinho, viu, pessoal? Eu acho que foi alguma queda na internet. Então eu já voltei imediatamente a hora que eu percebi. Então só tô aguardando todo mundo tá aí. Obrigada, viu? Vocês me desculpem aí. Bom, então vamos voltando de onde nós paramos, tá bom? Eu estava falando exatamente o quanto que a espiritualidade nos ajuda. Uma oração, um pedido nunca fica sem resposta e ele vem à medida que nós necessitamos. Então, continuando, né? Se vai ter um espírito, uma entidade espiritual que vai contribuir para que a Esther, durante o sono do corpo físico, vá ver o marido, para que ela possa se confortar e prosseguir. Além disso, ela está desempregada, como ela é um espírito merecedor de auxílio, é uma pessoa bondosa e ela quer continuar trabalhando para prover o necessário para os seus filhinhos e para o casal de tios velhinhos. A espiritualidade também vai ajudá-la na sua colocação dentro, né, dos meios de conseguir isso de maneira honesta. Então, continuando, aqui está escrito assim, olha: era de ver-se o carinho que o delicado instrutor dedicou a todas as providências em curso. Quase no momento aprazado para o reencontro dos cônjuges, comparecemos ao hospital volante de socorro espiritual. Muitas vezes o próprio centro espírita são esses hospitais, tá bom? Onde o instrutor cuidou pessoalmente de todas as medidas. Alexandre recomendou a Raul o melhor ânimo, insistindo para que ele não se pronunciasse, né, não fizesse a menor expressão de queixa e para que se abstivesse de qualquer gesto que pudesse traduzir impaciência ou aflição. Em seguida, mandou velar a chaga aberta. Lembra? Ele se deu um tiro, então o tórax estava todo aberto, ensanguentado, porque embora a pessoa não tenha mais o corpo físico, a consciência carrega todas as últimas sensações do corpo. E imagina a consciência pesada, ele se deu o tiro e continuou com aquela cena ainda. Muito visível na região dilacerada do organismo perispiritual. Então eles cuidaram dessa chaga para que a esposa não recebesse qualquer impressão de sofrimento. O próprio Raul, admirado pela lição de boas maneiras, atendia satisfeito e reanimado a todas as instruções. Daí a minutos, Romualdo entrou em companhia de Esther, cujo olhar deixava entrever angústia e expectação. Então olha que a viúva, enquanto o corpo físico dela dormia, ela foi, né, ver o marido no hospital. Alexandre tomou-a pelo braço e mostrou-lhe o companheiro estendido no leito alvo. E quando a viúva viu o marido no leito, começou a gritar: Raul, Raul! Gritou a viúva desolada, provisoriamente liberta do corpo carnal.
dilacerando-me o coração pelo doloroso tom de voz. Então André Luiz ficou emocionado de ver, né, o desespero dela ao vê-lo. A comoção dela era extrema. Quis prosseguir e não pôde. Dobraram-se-lhe os joelhos e encontrou-se genuflexa junto ao leito do esposo, soluçando de tanto chorar. Reparei que os olhos dele permaneciam marejados de pranto que não chegava a cair. Alexandre fixava-o com firmeza, dando-lhe a entender a necessidade de coragem para um angustioso testemunho. Como a criança interessada em conhecer as recomendações paternas, o suicida acompanhava os menores gestos do nosso generoso orientador. E porque Alexandre lhe fizera ligeiro sinal, Raul tomou a destra da companheira em lágrimas e falou. Então Alexandre preparou o espírito suicida de Raul para ele não falar as coisas que aconteceram de verdade, mas para ele falar sobre o bom ânimo, sobre ela prosseguir na carne, com fé em Deus. Então veja que Alexandre instruiu Raul. E Raul começa então a dizer para a esposa: não chores mais, Esther. Tem confiança em Deus. Vela pelos nossos filhinhos e ajuda-me com a tua fé. Vou indo muito bem. Não há razão para que nos lamentemos. Querida, a morte não é o fim. Aceita a vontade do Pai como estou procurando aceitar. Nossa separação é temporária. Nunca te esquecerei. Estarás em meu coração onde eu estiver. Também estou saudoso de tua companhia, de tua dedicação, mas o Altíssimo nos ensinará a transformar saudades em esperanças. A palavra, né, as palavras do suicida, bem como a doce inflexão de sua voz, surpreendiam-me a observação. Raul demonstrava um potencial de delicadeza e finura psicológica que até aí não revelara meus olhos. Parecia que ele estava fortalecido na fé, né? Uma pessoa que se suicidou, estava tão desequilibrado e perturbado, de repente falar com essa tranquilidade, com essa paz no coração. André Luiz que não conseguia entender, né? Mas olha só o que acontece, vamos ler aí. Quando ele olha, né? Ouvindo-lhe as expressões consoladoras, veja que a viúva pareceu reanimar-se, mas lá em cima, na hora que eu acabei de falar das esperanças, Alexandre então estava cuidando de Raul, era como fios tenuíssimos ligassem o pensamento de Alexandre ao pensamento de Raul. Olha lá, ó. Foi então que, diz André Luiz, aguçando a percepção visual, notei que os fios tenuíssimos de luz ligavam a fronte de Alexandre ao cérebro de Raul. E compreendi que Alexandre lhe ministrava vigoroso influxo magnético, amparando na difícil situação. Então Alexandre estava passando o amparo, o fluido necessário para ele falar com convencimento e com serenidade. Ouvindo-lhes as expressões consoladoras, a viúva Esther pareceu reanimar-se, exclamando lacrimosa: ó Raul, eu sei que agora estamos separados pelo abismo da sepultura. Sei que devo esperar a decisão suprema para unir-me contigo para sempre. Ouve, auxilia-me na terra, na viuvez inesperada e dolorosa. Levanta-te e vem para a nossa casa. Olha ela encarnada, chamando o espírito para ir para a casa dela. É o desespero, né? Dar-me esperança ao espírito abatido. Defende-nos ainda contra os maus. Não me deixes sozinha com os nossos filhinhos que tanto precisam de ti. Pede a Deus essa graça e vem ajudar-nos até o fim. Veja o quanto que a gente tem que se preparar bem, né? Para não ficar chamando e reclamando a ausência dos que nós amamos, por mais que nós os amemos. Porque nós sabemos que, embora a gente os ame, a gente não sabe a condição em que eles estão. E às vezes a gente pode perturbá-los ainda mais. E é isso que está sendo dito aqui. Embora continuasse estirado no leito, interpelado afagou-lhe carinhosamente os cabelos e respondeu: tem coragem, fé. Lembra-te, Esther, de que existem padecimentos maiores que os nossos e conforta-te.
conforma-te. Vou fortalecer-me e trabalharei ainda por nós. Assim como me esperas a assistência, esperar-te-ei a confiança. O Senhor não nos confia problemas, olha essa fala que linda, gente. O Senhor não nos confia problemas dos quais não sejamos dignos. Ou seja, nada temos que não merecemos. Se nós estamos tendo esse problema é porque a gente merece. Nós somos dignos deles. Volta para nossa casa e alegra-te. Não tenhas medo da necessidade. Nunca nos faltará a bênção do pão. Procura a alegria do trabalho honesto e semeia o bem através de todas as oportunidades que o mundo te ofereça. A prática do bem dá saúde ao corpo. Olha que fala linda. A prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. Por isso que nós somos tão convidados a servir com Jesus. A prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. Anotem essa frase. Nunca mais nos esqueçamos dela. E Deus, que é bom e justo, abençoará nossos filhinhos para que eles sejam felizes a teu lado. Não te demores mais. Volta confiante. Guarda a certeza de que eu estou vivo e de que a morte do corpo é somente a necessária transformação. A morte do corpo é a necessária transformação. Compreendendo que a oportunidade do reencontro estava a esgotar-se, revelou a ansiosa esposa extrema curiosidade e aflição. Fitando o companheiro através das lágrimas e perguntou. Então agora, antes de ir embora, ela quis saber, né? Raul, antes que me vá, dize-me francamente, o que aconteceu? Quem te roubou a vida? Quem te matou? Quem lhe tirou a vida no corpo físico? Aí André Luiz, nesse momento, disse que notou que Raul mostrou no olhar terrível angústia ante a pergunta inesperada. Quis talvez confessar a verdade, fazer luz em torno de suas experiências extintas, mas o socorro magnético de Alexandre, olha o auxílio do benfeitor, não se fez esperar. Jato de intensa luminosidade partiu da mão do orientador, que a essa altura da conversação mantinha sobre a fronte do suicida a destra protetora. Transformou-se-lhe a expressão fisionômica e restabelecendo-lhe a serenidade e a coragem. E aí Alexandre dá esse amparo para Raul não desequilibrar e não falar coisas desnecessárias naquele momento. E aí, com a força, o fortalecimento espiritual recebido de Alexandre, ele fala: Esther, os processos da justiça divina não se encontram a dispor de nossa apreciação. Ou seja, nesse momento a gente não tem essa permissão desses processos para estar falando nisso. Guarda contigo a certeza de que estamos sendo instruídos, esclarecidos, todos os dias e em todos os acontecimentos. Aprende a procurar, antes de tudo, a vontade de Deus. Aprende a procurar, antes de tudo, a vontade de Deus. Pare de se lamentar. Se aconteceu, continue vivendo, continue fazendo o que está a teu alcance. O que aconteceu, já aconteceu. A gente não vai conseguir modificar mesmo. Vamos viver daqui para frente. Eu continuo vivo, guarda essa impressão. Veja que é isso que ele está dizendo com o amparo da espiritualidade amiga. A pobre viúva desejou prolongar a palestra, adivinhava-se-lhe pelos olhos aflitos o intenso propósito de continuar bebendo as sublimes consolações do momento, mas Alexandre tomou-lhe o braço e recomendou-lhe a necessidade de despedir-se. A esposa chorosa não relutou, ela sabia do auxílio que recebeu. Estava resignada. Concentrando toda a sua capacidade afetiva nas palavras, disse adeus ao suicida e beijou-lhe as mãos com infinito carinho. Algo distante da organização hospitalar de emergência, confiou ao instrutor aos cuidados de Romualda e regressou em minha companhia. André Luiz diz que não conseguia ocultar minha enorme admiração por semelhante serviço de assistência. Alexandre percebeu meu estado d'alma e falou comovidamente. Segundo observa, o trabalho de socorro pede muito esforço e devotamento fraterno.
Olha o quanto a espiritualidade trabalha para nos auxiliar, gente. Não podemos esquecer que Raul e Esther são dois doentes, dois enfermos espirituais. E nessa condição, veja o que ele fala, e justamente nessa condição requerem muita compreensão de nossa parte. Felizmente, a viúva regressa cheia de novo ânimo e o nosso amigo, sentindo a extensão dos cuidados de que está sendo objeto, notando por si mesmo quanto pode auxiliar a companheira encarnada, dar-se à pressa em criar novas expressões de estímulo e energia no próprio coração. Impressionado, contudo, em vista do dilaceramento à vida em seu organismo espiritual, perguntei, diz André Luiz, mas e aquela região ferida? Porque ele já não tem mais corpo de carne e osso. E a região continua ensanguentada, aberta, machucada, né? Raul experimentará semelhantes padecimentos até quando? Até quando essa ferida vai ficar vazando sangue ali, se ele já não tem mais aquele corpo de carne e osso? Olha a resposta, gente, quando a pessoa se suicida. Talvez por muitos anos, respondeu o instrutor em tom grave. Isso, porém, não o impedirá de trabalhar intensamente no campo da consciência, esforçando-se pela reaproximação da bendita oportunidade regeneradora. Então ele vai ter que trabalhar a mente, a consciência, o auto-perdão, o bom ânimo para modificar-se e reparar todos os males que fez. Outros problemas afloram-me a ideia, diz André Luiz. No entanto, o instrutor precisava ausentar-se em demanda de incumbências difíceis, nas quais não poderia eu acompanhá-lo. Então ele fala que ele ficou com um monte de pergunta daquele encontro. E aí, então, André Luiz pede permissão a Alexandre para seguir de perto o trabalho de assistência levado a efeito por Romualda. Lembra aquela entidade que vai acompanhar a Esther até conseguir um emprego para ela? E aí ele pede e recebe a generosa aprovação de estar lá na casa, acompanhando Romualda no auxílio. Desejava saber até que ponto se confortar a viúva ativa e observar-lhe o proveito daquele reencontro que traduzia elevada concessão. No dia seguinte, voltei ao lar modesto, justamente por ocasião do almoço familiar. Então, olha, depois da noite, dela ter encontrado no sono físico o marido, ele foi lá no outro dia para ver como é que ela ia acordar, o que ela ia falar, quais lembranças que ela trouxe para o corpo físico do encontro espiritual que ela teve. O ambiente interno adquirira novo aspecto. As entidades viciadas não haviam desaparecido totalmente, mas o seu número fora consideravelmente reduzido. Vocês lembram que tinham 6 espíritos que sentavam à mesa com os encarnados para comer? E comiam pelas narinas espirituais, respirando o cheiro da comida? Amparando a sua protegida, a irmã Romualda recebeu-me com amabilidade. Notificou-me que a viúva amanhecera muito melhor e que ela, Romualda, fizera o possível por manter-lhe a recordação plena do sonho. Como era natural, a pobrezinha Esther não poderia lembrar-se, ó lá, a gente não lembra de tudo, ó. Lembrar-se de todos os detalhes, de todas as minúcias. Entretanto, fixar as impressões culminantes, suscetíveis de acordar-lhe a divina esperança e restaurar-lhe o bom ânimo. Recomendou-me verificar por mim mesmo o efeito maravilhoso da providência. Então, André Luiz vai observar a conversação de Esther com os filhinhos, com a família, falando sobre o suposto sonho, que na verdade foi um encontro espiritual que ela teve com o marido. Então vamos ver agora como é que vai ser detalhado isso, né? De fato, o semblante da viúva ganhara nova expressão. De olhos límpidos e brilhantes, narrava aos tios e aos filhinhos o sublime sonho da noite. Todos a escutavam sob forte interesse, mormente as crianças que pareciam participar da alegria, do júbilo interior de Esther. Esther terminara a narrativa emocionada. Observei então que a velha tia esboçava um gesto de incredulidade, perguntando, depois que ela contou do sonho, de tudo que ouviu, de tudo que eles conversaram, a tia, o casalzinho de velhos, a tia falou assim, né?
E você acredita mesmo ter visitado Raul no outro mundo? Ter conversado com ele, o morto? Resposta da Esther: como não? Tenho ainda a impressão de suas mãos sobre as minhas, e sei que Deus me concedeu semelhante graça para que eu readquira minhas forças para o trabalho. Olha que linda. Despertei hoje profundamente reanimado e feliz. Enfrentarei o caminho com novas esperanças. Esforçar-me-ei e vencerei. Olha as crianças, que bonitinha. Ó, mamãe, como nos consolam suas palavras, murmurou um dos pequenos de olhos muito vivos. Como desejaria estar com a senhora para ouvir o papai nesse sonho maravilhoso. Nesse instante, o tio, o velhinho, esposo da tia, que se alimentava em silêncio, ponderou na qualidade de excelente representante da descrença humana. É interessante, diz o tio, notar que, tendo Raul consolado tanto seu coração de mulher, nada tem elucidado sobre o crime que o atirou no sepulcro. Então o tio ainda fala com sarcasmo, né? Muito interessante, se você se encontrou com ele, por que ele não te contou quem matou ele? O que aconteceu no crime? Muito interessante isso. Mas Esther, a esposa, que sentiu a ironia da observação do tio, influenciada pela Romualda, que é a benfeitora que ali se mantinha, respondeu prontamente. Olha lá, os espíritos estão ao nosso lado? Em que frequência? Sempre. Influenciam em nossas vidas? Sempre. Muito mais do que imaginas. Na maioria das vezes são eles que vos dirigem. E olha aqui um auxílio positivo. A benfeitora auxiliou a irmã Esther a dar uma resposta coerente e condizente com as leis divinas. Olha o que ela diz. Muitas vezes, meu tio, não sabemos ser gratos às bênçãos divinas. Recordo-me desta verdade ao lhe ouvir semelhante raciocínio. Envergonho-me quando me lembro de haver feito interrogação dessa natureza ao pobre Raul, abatido e pálido no leito. Basta-me a felicidade de tê-lo visto e ouvido em um mundo que eu não posso compreender agora. Tenho a certeza que o visitei em algum lugar. Que nos interessa descobrir criminosos quando não podemos levantar-lhe o corpo físico? Para que descobrir quem matou se ele não vai viver de novo? Pelo menos no mesmo corpo que ele estava. Em nossa preocupação de punir culpados, sem dar conta de nossas próprias culpas, iremos ao absurdo de desejar ser mais justos que o próprio Deus? Olha que fala linda dela, né? Fazendo isso, nós vamos fazer justiça com as próprias mãos? Vamos querer ser mais justos que o próprio Deus? Calou-se o tio, pensativo, e observei que as crianças sentiam imensa alegria pela resposta da mãe. O coração de Esther penetrara a zona lúcida e sublime da fé viva, absorvendo paz, alegria e esperança, a caminho de uma vida nova. Ao me despedir, felicitei Romualda pelo seu nobre trabalho. A generosa servidora pôs-me a par de seu projeto de serviço. Permaneceria mais estreitamente ao lado de Esther, a viúva, insuflando-lhe, passando para ela bom ânimo, coragem. E na semana próxima, contava com a possibilidade de cooperar no sentido de organizar-lhe serviço bem remunerado. Olha que lindo, gente. A espiritualidade ajudando ela a arrumar um emprego para sustentar os filhinhos. Admirei-me ouvindo o programa, principalmente no que tocava ao auxílio material. Entretanto, Romualda aduziu muito calma. Olha o que Romualda fala. Quando os companheiros terrestres se fazem merecedores, podemos colaborar em benefícios dele. Temos merecimento? A espiritualidade vai fazer de tudo para nos auxiliar. Com todos os recursos ao nosso alcance. Olha que lindo. Desde que a nossa cooperação não lhes tolha a liberdade de consciência. Então eles vão nos amparar, mas não vão fazer por nós. Nós temos a liberdade na ação, no pensar, no sentir e no agir.
Então, desde que sejamos merecedores, teremos todo o auxílio que a espiritualidade puder dar. Tudo que estiver ao alcance da espiritualidade amiga. Roguei-lhe então o obséquio de admitir-me o concurso no dia aprazado para os serviços finais. Então, André Luiz falou, olha, já que você está ajudando ela a arrumar um emprego, eu quero ver até o fim. Romualdo aqueceu, concordou bondosamente e passada uma semana, eu, André Luiz, fui por ela avisado quanto à medida de conclusão dos trabalhos de assistência. Voltei ao lar da viúva em companhia da Romualda, digna servidora espiritual, que me recomendou. Faça o favor de assistir nossa amiga, fique do lado da viúva, enquanto vou buscar a pessoa indicada para auxiliar. Então veja, a entidade espiritual foi buscar alguém para oferecer emprego ou auxiliar a nossa irmã Esther. Já movimentei todas as providências cabíveis na situação e não temos tempo a perder. Aí André Luiz fala que manteve-se ali em profunda curiosidade e decorridas 3 horas aproximadamente, alguém bateu a porta, chamando-me a atenção. Seguida de Romualdo, uma dama distinta vinha ao encontro de Esther, oferecendo-lhe trabalho honesto em sua oficina de costura. A viúva chorava de emoção e de alegria, e enquanto combinavam determinadas medidas de serviço, em um quadro confortador de alegria geral, de júbilo, de felicidade geral, a irmã auxiliadora Romualda falou-me contente. Agora, irmão André, podemos voltar tranquilamente. O serviço que nos foi confiado está concluído, graças ao Senhor. Olha que coisa linda! E aí nós terminamos o capítulo 11, a parte 4 do capítulo 11. Então, nesse capítulo, nós tivemos muito aprendizados. Eu acho que é legal a gente dar uma paradinha para listar isso. Na nossa visão estreita e muitas vezes daquele que julga e sentencia como as pessoas vão viver do outro lado, principalmente nós espíritas que temos um pouco conhecimento, vamos lá. Quem foi Raul? Raul, muito melhor amigo de Noé, o noivo de Esther. Noé trouxe ele da cidadezinha e amparou na cidade grande. Moraram juntos, amigos e irmãos. Mas Raul, ao ver Esther, noiva de Noé, se apaixona perdidamente e fica cego. Como ele vê que Noé é um amigo honesto, é um amigo bom, é alguém que toda mulher desejaria como marido, ele sabia que Esther não iria jamais trair, também pela sua bondade, trair e largar de Noé. Então ele engendra a morte do amigo envenenando. E a morte pareceu um suicídio. Veja que o primeiro não se suicidou. Raul matou. Se a gente analisa com os olhos da carne, com os olhos materialistas nossos, de querer fazer justiça pelas próprias mãos, principalmente nos dias atuais, a gente fala, não merece perdão. É um crápula, a gente colocaria N nomes para essa pessoa. Mas veja o que ele fez. Ele consolou Esther, ele casou com Esther, ele montou uma família, ele teve os filhinhos, mas a consciência, meus amigos, não precisa contar para ninguém. Por isso que a pergunta, onde está a lei divina, ela está na consciência. Conjunto de leis estão todas na nossa consciência. Não precisa ninguém falar que a gente errou, a gente sabe. E aquilo foi pesando para ele, a ponto de, quanto mais felicidade ele tinha no lar com Esther e com os filhos, mais ele começou a ver o amigo Noé dentro de casa, olhando para ele, cobrando o que ele fez. E ele não aguentou o peso do remorso. O peso do remorso foi tão grande que chegou no momento de dor que ele disse para si mesmo, eu não posso contar para ela, porque se eu contar eu vou perder a família. Mas também não posso guardar essa dor na minha consciência que eu não estou suportando mais. Então eu não mereço viver, eu não mereço essa família. E aí ele planeja a própria morte para que pareça um suicídio. Perdão, um suicídio não, um assassínio, e não um suicídio. Ele planeja, ele compra uma arma, ao voltar do trabalho, então ele limpa a arma para não ficar nenhuma marca de digital dele, ele utiliza a arma, se dá um tiro no coração, atinge toda a área do tórax,
e ele se vê naquela perturbação, joga o revólver longe, e as pessoas, para que as pessoas que encontrassem ele naquele estado na rua escura, pensassem que alguém o matou. Mas veja que os policiais, analisando a cena do crime, acharam que foi suicídio. Mas Esther não acreditava, porque embora ele fosse um pouco calado, parecia ter alguma coisa que o preocupava, ele nunca falou nada, nunca reclamou de nada. Então ela não sabia. E esse coitado desencarna em umas condições tão tristes, tão perturbadoras, que vocês lembram que como ele baixou muito a vibração, retirou a própria vida na carne, o que aconteceu? Uma equipe de espíritos perturbados, ligados à matéria, que sugavam o sangue dos recém-desencarnados e a energia que estava no plasma sanguíneo, cataram o espírito recém-desencarnado de Raul e levaram para o matadouro. E lá foram sugando não só a energia dele, como o plasma existente no sangue dos animais recém-abatidos. Depois disso, acontece o pedido de Esther. Ela faz preces, ela pede intercessão, e a prima, que tem uma condição evolutiva melhor, leva ela para conversar com Alexandre, e eles intercedem por Raul. Uma prece, um pedido, um auxílio espiritual veio. E veio pelo merecimento da Esther, que é uma viúva bondosa. Mas esse merecimento da Esther ajudou muito indiretamente Raul. Por quê? Porque ele foi auxiliado, ele já está no hospital sendo tratado, já está sendo mostrado a ele que a semeadura foi amarga, que a colheita está difícil e que ele terá que reparar isso mais cedo ou mais tarde. Mas que ele precisa se fortalecer, tanto para ajudar a esposa, que merece, pela sua conduta ilibada, pela sua bondade e pelo seu trajeto na Terra, que tem que ser o melhor, para não perder a encarnação. Ela não precisava saber de um sofrimento desse agora. Ela precisava ser amparada e confortada para prosseguir na carne. E ele também se fortalecer, se amparar, aprender, para que no futuro possa reparar os erros e lapidar o seu espírito para melhor. Todos temos chance. Se fosse olhar na nossa pequena visão, a gente queria ver essa pessoa eternamente numa prisão perpétua. O caminhar dela vai ser de reparação. Talvez seja um caminho mais espinhoso, mais árduo, mais amparado pelo plano maior, porque a todos nós, irmãos em Cristo, não importa o que escolhemos, é dado o direito da melhora. E sempre, assim como todo traficante, todo pedófilo, todo assassino, todo corrupto político tem uma mãe que o ama e ora por ele e visita na prisão, também existe no plano espiritual N testemunhas que nos amam e que não nos abandonam nunca, e que a um pedido verdadeiro, a uma oração verdadeira, nós receberemos o auxílio que precisamos e focaremos na nossa capacidade de seguir os rastros luminosos de Cristo até chegar ao Criador. Então, o objetivo é um só: voltarmos para aquele que nos criou, com a mesma brancura da nossa alma que tínhamos quando ele nos criou, sem sombras, sem maledicência. Para isso, cada um traça. Tem gente que traça uma reta e vai, caminho mais curto. Aprende, trabalha, se lapida. Outros fazem várias curvas sinuosas, mais cedo ou mais tarde chegam. O caminho fica mais longo, mas vai chegar. Todos chegaremos e todos seremos auxiliados. Alguns escutam o auxílio, veem o auxílio. E veja que Raul, o suicídio dele, embora seja suicídio, nenhum suicídio é igual ao outro. Cada um tem uma história, um porquê, um problema que atormentou a consciência. No caso dele, ele mesmo foi algoz de si mesmo. Quer dizer, eu matei e hoje não sou digno de viver mais. Um doente também. E recebeu o auxílio. Então eu creio que a gente não pode julgar.
nem aqueles que conosco caminham aqui na terra, nem aqueles que já não estão caminhando conosco porque despojaram-se da carne. Não tem mais o corpo físico. Oremos por todos. Oremos por nós. Porque todo dia é dia de recomeçar. E a gente tem que aproveitar para lembrar que o recomeço deve ser sempre com boas escolhas, sementes lançadas ao solo fértil, e com muita dedicação e muito esforço nós possamos mirar aquilo que nos compete nessa encarnação e fazermos dando o melhor de nós a cada dia. Então é isso que eu gostaria de falar do capítulo de hoje. Agradeço muito a presença de todos, peço desculpas aí por termos que fazer em duas partes, haja visto que tivemos um problema com a internet, mas eu agradeço a presença de todos, gratidão. Peço àqueles que quiserem sempre terem o seu copo com água, tá? Porque no final a gente sempre pede a espiritualidade amiga para que fluidifiquem também as águas, colocando nelas o medicamento necessário para o refazimento nosso de cada dia, para que nosso espírito se fortaleça. Cada célula espiritual nossa reflita as bênçãos divinas e que essas bênçãos também se reflitam nas células do corpo físico. Que possamos ter bom ânimo e possamos sempre nos conectar com o plano maior, compreendendo que estamos transitoriamente em um corpo, mas que não somos o corpo. Gratidão, Jesus, por mais uma noite, por mais essa oportunidade, e que possamos ter uma semana de muitas bênçãos, luz e aprendizados. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe. E até a próxima semana no capítulo 12, tá bom? Um capítulo bastante interessante também. Fiquem com Deus, gratidão sempre, tá bom? E vão me mandando, se tiverem alguma dúvida, vocês me falam, pra gente ir sanando, tá bom? Beijo no coração de todo mundo, gente. Fica com Deus.